Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Gênesis. Falando nela, nós vamos conversar um pouco sobre a história dela. Vamos ler então Gênesis 16, 1 a 16, o texto é um pouco longo, depois também parte do capítulo 21. Diz assim: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. No capítulo 21, diz assim: certo dia Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora.
andando-se em direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água podre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando: não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. Ela foi, encheu o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender o texto da Tua Palavra. Dá-nos, ó Deus, a compreensão de tudo que o Senhor tem feito nesse lugar esta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem falado ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, uma máxima que eu acho que nós homens devíamos ter sempre em mente é que nós homens somos machistas. Particularmente eu acho que nós devíamos compreender isso sempre, que nós somos forjados pelo modelo patriarcal, nós somos forjados pelo modelo patriarcal da igreja, somos forjados muitas vezes pelo modelo patriarcal que permeia as nossas famílias e às vezes as mentes de muitas mulheres, inclusive, que estão em nossas famílias. Então, talvez a gente compreender isso, que nós somos machistas, é um caminho muito bom para a restauração e para a compreensão, inclusive, da situação da mulher no Brasil. É claro que não existe machismo reverso. Eu não acredito que exista machismo reverso, como também, obviamente, não acredito que exista racismo reverso. Os negros não podem ser racistas porque eles não fazem parte do grupo que são representados no grupo de poder. Portanto, nós não temos como ser racistas. Mas nós, como negros, temos capacidade, sim, de reproduzir o racismo que a gente experimenta. A mesma coisa acontece também com o machismo. As mulheres não fazem parte desse modelo hegemônico, patriarcal, mas elas podem também, de alguns momentos, reproduzir atitudes e ações racistas. Abraão estava preso no modelo patriarcal. Isso não o justificava, como o nosso machismo também não pode ser justificado, porque a gente nasceu numa perspectiva de patriarcado. A gente tem que estar constantemente lutando contra o nosso machismo. Mas Abraão estava circunscrito nesta situação. E é interessante que, olhando para a história de Abraão, a gente vê muitas das nossas próprias histórias no Brasil. Ontem estava vendo algumas pessoas meio que defendendo esse texto, defendendo Abraão, porque Abraão abandonou o seu filho. Não há defesa para quem abandona o filho. Aquilo que a gente chama de aborto masculino, não há defesa para quem aborta, para quem abandona o seu filho. Muitos desses que estão abandonando seus filhos, muitas vezes até ainda sem nascer, antes de nascer, de meninas de 13, 14, 15 anos, 18 anos das comunidades do Rio de Janeiro e São Paulo e em todo o Brasil,
Essas meninas que muitas vezes ficam extremamente sozinhas e entram num profundo desespero, porque nem a sua própria família as aceita. E de repente elas ficam extremamente desesperadas, e algumas delas vão sim para clínicas clandestinas, e a gente sabe quanto que existem muitas meninas, sobretudo pobres e pretas, morrendo neste país. Então agora estão querendo criminalizá-las, porque fazem a opção de estar livres em seus próprios corpos. E aqui eu não estou defendendo a prática do aborto, não querendo nem falar sobre a prática especificamente, talvez a gente tenha que pensar em alguns critérios para isso, não sei, mas o fato é que não dá para criminalizar uma mulher que faz esta opção, porque muitas delas foram abandonadas por seus maridos, que as deixaram completamente sozinhas, sem eira nem beira, sem direção. A gente olha para Abraão e a gente vê Abraão com essa síndrome do patriarcado, e a gente vê Abraão cometendo esses mesmos erros. E é muito interessante porque você vê no capítulo 15 de Gênesis uma conversa de Deus com Abraão, e Deus conversa com Abraão dizendo a ele, fazendo uma grande promessa a ele, dizendo para ele que ele seria pai de uma grande nação. E é interessante que eles tinham costumes na época de cortar os animais em partes e colocar as metades uma de frente para a outra, e as pessoas passavam com uma tocha para ratificar aquela aliança, para ratificar aquele compromisso. É interessante que no texto Abraão não precisa passar. O texto mostra que uma tocha de fogo aparece e passa no meio daquelas metades daqueles animais, porque Deus mesmo se compromete com aquela promessa. Deus não é fiel a Abraão, Deus é fiel à sua palavra. Aliás, a gente tem que sempre refazer isso constantemente no meio das igrejas evangélicas, que tem muita gente aí dizendo que Deus é fiel a mim. Deus não é fiel a mim. Deus não tem que ser fiel a mim. Deus é fiel à sua palavra, e se Ele promete, Ele vai cumprir. Aleluia. E ele tinha essa compreensão, Abraão. Ele tinha essa compreensão. Era uma espécie de mandato cultural, e tinha isso já em mente. E aí a Sarai, antes Sarai, depois virou Sara, a Sarai chega, se aproxima dele depois de 10 anos. Já estava ele ali com 86 anos de idade. E aí então a Bíblia diz que a Sarai começa a conversar com ele e faz uma sugestão para ele, dele então utilizar-se da Agar. Eu tenho uma compreensão, e é uma compreensão afrocentrada da Bíblia, não é? Na minha perspectiva afrocentrada da Bíblia, a questão não é ficar procurando quem é negro na Bíblia. A minha questão é procurar quem é branco na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de negros. Então eu vejo Sarai como uma preta linda, eu vejo Abraão como um negrão, eu vejo a Agar, obviamente, sendo egípcia, como disse Sheikh Diop. O Egito era muito mais negro que é hoje, dessa África branca, depois das várias ocupações que lá existiram. Mas é interessante que essas famílias e essas pessoas negras, a gente percebe a Sarai reproduzindo também aquele modelo patriarcal.